Nós resolvemos fazer essa apresentação hoje no formato de PPT, que ela vai servir de tutorial para quem quiser baixar. Então, o link aí é o abre.ai/sinergia-JUL. Né? Vocês conseguem baixar nesse link esse PPT que vai ser apresentado aqui hoje e o software Mendeley também. Ok? Eu acredito que alguém vai colocar aí também no chat esse link para quem quiser. E aí a gente vai falar sobre o texto. Gerenciar referências no texto científico, que é esse o objetivo. Só que eu acho interessante, quando a gente faz isso, ter como perguntas para ter como as respostas para guiar o que a gente vai fazer. Então, dentro desse objetivo, a gente vai falar o porquê, para quê e como que a gente faz isso. Eu dividi isso basicamente em duas etapas. Uma primeira etapa eu vou explicar o que é o gerenciador, que é essa parte que vocês vão ver em verde, e uma segunda etapa, que é a etapa em vermelho, que eu vou apresentar o gerenciador ainda no formato tutorial, e depois a gente vem para a escrita científica mesmo, que eu vou fazer uma demonstração prática. O gerenciador de referência, o que é isso? Gerenciador de referência, tem algumas pessoas que não conhecem, eu acho até interessante. Às vezes a gente está no doutorado, no mestrado, e acha que todos conhecem, mas não conhecem. Algumas pessoas não sabem o que é um gerenciador e o que ele faz. E são recursos digitais que têm a seguinte finalidade: facilitar e organizar seu processo de referências bibliográficas. Uma dessas questões que facilita é que ele automatiza o seu referencial para você criar as referências no final. Ele faz isso de forma automática. Então, ele lista automaticamente das principais funções. Isso é um dos mais comuns entre os softwares gerenciadores. Ele te permite fazer anotações que a gente conhece hoje dentro do que é ensinado na escola como fichamento, né, e fica bem próximo disso. Aquilo que você faz no PDF, no Fox, no Read, ele consegue fazer dentro do próprio software do Mendeley, ou de qualquer um dos outros, quando tem uma boa estrutura, e ele consegue organizar todo o seu material de pesquisa, seus PDFs, seus livros, e-books, quando a gente fala livros, está falando de livros eletrônicos, em um lugar virtual que você consegue acessar. Quando a gente está na pesquisa, desenvolvendo uma pesquisa, a gente precisa de tempo para escrever sobre a pesquisa, né, identificar o que foi escrito já relatoriamente, coletar dados, analisar esses dados e começar a descrever e, no final, fazer as referências. É isso aqui que o Mendeley vai ajudar vocês. Você não vai precisar fazer a formatação, porque ele vai entregar pronto para você. Entre outras coisas, ele promove a sua organização da sua biblioteca, você pode organizar isso por pastas, ele permite você criar anotações, destaque, traduções de textos, observações, e até entre pessoas. Você pode ter um PDF na sua pasta e outros podem acessar, se você permitir, e as pessoas podem fazer anotações e até traduções para vocês. Se até aqui eu não consegui convencer vocês, eu acho que agora, quem é da área científica, vou convencer. O que é exatamente o novo software? Vocês estão vendo aí uma cena do cartaz do filme Pi. Quem leu o livro ou viu o filme sabe que esse tigre, que na realidade é um ser humano, representa um ser humano, ele interfere na vida do personagem principal, que é o Pi, ajudando, atacando os outros elementos que iriam atacar ele, e também incomodando. E aí eu trouxe isso como uma referência para identificar a nossa BNT. Ela ajuda, mas ela nos atrapalha, nos incomoda. E aí a pergunta é, quem é a BNT? O que é um texto da norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, dentro da sua formatação, dentro do mundo científico? Uma das questões que a gente sabe é que a linguagem mais utilizada é o inglês. É a língua oficial da ciência. E aí, quando você está pegando... Isso daqui foi publicado em 2015, eu não achei mais recente, mas eu acho uma figura muito interessante. Quando você vê que 56%, mais da metade das publicações, são publicadas no formato da MLA, 20% da APA, e essa a gente conhece principalmente na área de ciências, e 11% de Chicago, e aí você vem aqui e observa aqui, ó, MLA, APA, Chicago, vai seguindo, a ABNT está aqui no final. Nessa relação que esse autor fez,
A ABNT ficou aqui no final. Aí o que eu fiz? Eu dei um zoom, observa que pega a parte branca e a parte verde, que é essa parte aqui, da I3E, e a parte branca que é aqui fora. E eu não consigo ver nesse zoom a ABNT. A ABNT existe, ela é necessária para a gente, principalmente para uma padronização, ela tem questões importantes, eu acho muito relevante, mas dentro da questão científica, dentro das publicações científicas que existem no mundo, ela é um processo muito pequeno. Então, perder um trabalho formatando a BNT é perder um tempo que depois você pode ter que fazer um retrabalho. É isso que o software vai fazer. Ele vai te dar um tempo, porque é importante que a pesquisa, vai organizar sua biblioteca, vai gerenciar todas as suas anotações e vai te dar um feeling de um ajuste urgente. Eu estou meu texto publicado formatado na BNT. Preciso passar ele para o modelo de Chicago, o modelo da APA, o modelo da MLA. Dentro das normas, eu vou conseguir através do software. Aí a pergunta qual? Você tem hoje no mercado uma quantidade de ferramentas muito grande. Os principais são o Mendeley, o Zotero e o EndNote. O Mendeley, o Zotero e o EndNote. O EndNote é um dos principais, um dos que o pessoal gosta bastante, entretanto ele é pago. O Zotero é um software livre, o open source ele é de fonte aberta. O Mendeley não é, ele é proprietário, mas ele é gratuito. E por que eu escolho o Mendeley? Eu escolho o Mendeley, historicamente, ele surge em 2007, né, e em 2013 ele já é vendido. Então, isso já é uma questão que ele conseguiu chegar a algum lugar. Ele surgiu em 2007 por 3 estudantes alemães que faziam doutorado nas universidades britânicas, eram 2 universidades da Inglaterra, e eles desenvolveram isso, e o pessoal da área científica gostou muito do software. Em 2013, em 2012, a CVE anunciou que ia comprar. A CVE é uma grande empresa. Quem é da área de pesquisa sabe que ela é uma grande empresa de publicações científicas, que incorpora várias outras. E aí você sabe que uma empresa grande não iria comprar um software à toa. Isso houve até críticas na comunidade científica, mas ela comprou com a ideia de que ele continuaria aberto, e até hoje, nós estamos em 2021, ele ainda está um software aberto ainda, é livre. Tá? Ele importa dados de diferentes bases, tanto da EndNote como de outras bases, de diferentes comunidades, e incrível, e eu deixei em destaque a questão do armazenamento. O software do Mendeley é o que tem a maior capacidade de armazenamento nas nuvens de todos, incluindo do pago, do EndNote. Ele ainda é o maior software de armazenamento. Ele tem 2 gigas de armazenamento, enquanto o EndNote, não, acho que é o Zotero que tem 500, eu não lembro. O segundo lugar, qual é? E uma das finalidades, e agora a gente já observa que a gente está entrando no ambiente vermelho, então eu já passei para a fase que eu vou começar a explicar sobre o software. Ele consegue, dentro dessa questão de 2 gigas, considerando o limite de 2 gigas, que é muita coisa, diga-se de passagem, eu não consegui chegar nem na metade ainda, já uso bastante tempo. Tudo que você tem no seu computador, ele envia para um arquivo virtual na nuvem. Com todos os seus PDFs, todos, você consegue acessar também por intermédio de uma interface virtual, que é do Mendeley.com, que é muito parecida com a interface do software que eu vou mostrar para vocês. E uma vez na internet, nas nuvens, você consegue acessar por qualquer tipo de navegador, desde que você faça o login. Você baixar o Mendeley, você pega qualquer motor de busca desse, o Google, qualquer um, e escreveu lá, Mendeley, provavelmente vai sair com uma tela parecida com essa. Eu fiz e apareceu novamente, essa mesma tela. Vai depender de cada configuração, de cada tipo de busca que o seu motor está acostumado, mas o normal é esse daí. E aí, ele vai te linkar para o site do próprio Mendeley, aonde você vai conseguir baixar, ele já identifica qual é a sua plataforma e te dá destaque da plataforma do seu equipamento. Ele vai te pedir um cadastro. Vocês vão observar que vai aparecer umas 3 ou 4 contas aqui minha.
Cada vez que eu faço essa oficina, que alguém me pede para fazer essa oficina, é a primeira vez que eu estou fazendo ela virtual, mas outras vezes eu já fiz ela presencial, eu faço uma atualização do software para ver se houve alguma mudança. E aí eu tenho que botar novos e-mails. E aí, depois que você faz o seu cadastro, ele te manda uma verificação para sua conta. Se você tiver um cadastro já na Scopus ou qualquer outra empresa da Elsevier, você não vai precisar fazer isso, é só entrar. Depois que você fez lá o cadastro, ele confirmou o cadastro, você vai ter que vir aqui e fazer um preenchimento rápido. Ele vai te perguntar sobre questões sociais, aí vocês observam que eu tenho outro e-mail aqui, outra situação que eu atualizando os dados. E isso aqui é importante, gente. Qual é a minha senha? Tem jeito de recuperar? Tem. Mas às vezes demora, é um processo chato que vai e volta. Melhor maneira que tem que fazer isso daqui. Por exemplo, eu já fiz cadastro com 5 e-mails na Elsevier. Então eu tenho que saber exatamente qual é a senha para cada um. E qual é a senha que eu uso para o meu aplicativo. Né? Feito o registro, aí ele vai te pedir algumas informações pessoais e você baixa o software. Baixou o software, o processo é aquele processo do Windows de janelas mesmo, próximo, 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 e finaliza. Depois de instalado, é bem rápido, você vai preencher o seu e-mail e sua senha, tá? Que são as suas chaves de acesso. Observa que eu destaquei aqui em amarelo, aqui, ó, marcar essa caixinha aqui. Vocês vão descobrir, mais na frente eu vou falar sobre ela. É muito importante que essa caixinha fique marcada para não dar dor de cabeça no futuro para vocês. Quem já tem a base, como eu tinha, nas nuvens, quando você acaba de instalar, se você tem internet, está conectado, ele vai automaticamente atualizar todos os seus processos que estão lá no site. Observe que aqui ele ainda está atualizando. Eu tenho aqui link de arquivos, ainda não tem, atualizou todos os links e começou a me colocar os arquivos fisicamente. Ele vai pegar todos os arquivos fisicamente que estão na base, no site da Elsevier, e trazer para o meu computador. Então, eu não vou perder nada. Então, acabou de atualizar, ele vai trazer tudo. Ah, eu não tenho. Vou explicar como é que a gente faz para colocar. Eu gerencio por pastas. A gente vai falar. Uma das primeiras coisas que eu oriento é entrar no software, nesse arquivo chamado View, e procurar por estilos de formatação, mais estilo, e vir aqui, vai abrir essa aba e digita ABNT. Aí ele vai te oferecer todas as listagens de ABNT, como você está vendo aqui. Eu selecionei uma, essa daqui, e cliquei em instalar, essa caixa azul. Quando eu acabo de instalar, ele está instalado e vai aparecer aqui, ó, as instaladas. Aí eu vou dar mais um clique e dizer, use esse estilo, que é para poder ele aparecer no meu texto na hora que eu for formatar. Tá? É bem simples, bem intuitivo. Tá? E aí, depois de instalado, o estilo, ele aparece aqui selecionado. E aí eu falei com vocês que existem outras formas de você carregar ele. Eu nunca tive, eu gerencio, eu faço minha pesquisa, eu faço meus artigos, eu faço meu texto, meu TCC, tudo em uma pastinha, em algum lugar. Eu vou simplesmente selecionar esses arquivos todos e arrastar para dentro da pasta. 2 janelinhas abertas, um do lado da outra, e arrasto. Ele vai carregar e já vai fazer alguma configuração prévia para você. Eu quero adicionar um arquivo físico que está no meu computador. Eu venho aqui em arquivo e adicionar um arquivo. Eu posso adicionar também, né, uma pasta inteira. Então, eu tenho todos os meus arquivos na minha pasta. Eu venho aqui adicionar uma pasta inteira, porque eu já tinha tudo organizado dentro da minha pasta, aqui os livros do artigo tal, que eu posso colocar lá. Depois que eu trouxe todos os meus arquivos para dentro do software, você vai ver essa imagem aqui, que é os seus documentos, nesse campo aqui que está aparecendo. Se você tiver alguma pasta criada ou criar uma pasta, ele vai aparecer do lado. E você permite fazer pesquisa depois disso tudo,
por esse campo aqui, ou reorganizar sua base aqui de visualização através desse campo. O que está dentro da minha pasta aparece aqui para mim? Sim. Todos os documentos, é essa aba que nós estamos. O software vai buscar todos. Se eu clicar só na pasta, vai apresentar só os arquivos dessa pasta. Tá? Então, é uma forma dele gerenciar para você. Uma vez colocado todos os arquivos dentro do meu software, primeira coisa que eu vou fazer, até antes de fazer alguma correção ou outra, é sincronizar. Porque tudo que eu botei ali agora, que eu nunca tinha usado, agora vai para a nuvem. Pronto. Eu já tenho agora um backup. Eu não vou perder. Se meu computador parar alguma coisa, eu não vou perder. E até setembro, acho que até setembro de 2019, nós tínhamos o aplicativo para celular. Tinha só, se eu não me engano, só para o sistema Android, que eu acho que era só o sistema Android. Não lembro se tinha o da Apple. Mas de setembro de 2019 para cá, eles descontinuaram, tá? Se eu for lá no App Store e for verificar Mendeley, vai aparecer sim, que eu verifiquei essa semana, tem um Mendeley lá, mas não é o oficial, ele não vai sincronizar com sua base de dados, tá? Antes de eu falar com vocês sobre a parte de classificação, de como arrumar os seus arquivos fisicamente dentro do software, eu vou fazer um comentário aqui. Às vezes, a gente, quando está chegando na parte de pesquisa, a gente confunde muito artigo de congresso, artigo de journal, que são revistas especializadas, né? Artigo de revista, aí quando fala assim, artigo de revista, tem gente que confunde com artigo de revista Veja, alguma coisa assim. E isso faz diferença, incluindo para a BNT ou para qualquer outro lugar. Então, você tem, ele trata diferente artigos científicos de revistas específicas de áreas de pesquisa, artigos de jornais, de revistas, dessas revistas magazine, dessas Veja, outras coisas. Eu vou pular estatuto e já vou explicar já por quê. Tese, o que é uma tese, um livro, um capítulo de livro, uma página de internet, um caso, e aí eu trouxe esse daqui por quê? Às vezes já vi alguns colegas até cometendo esse erro, estudo de caso. Estudo de caso geralmente é um artigo publicado e não é um relato de um caso. E isso faz diferença na hora de formatar para algum, principalmente quando você vai utilizar algumas outras formatações fora do Brasil. Quando eu estou usando um artigo que foi de algum congresso, ele vai ter que ser cadastrado aqui, tá? E não no artigo do journal. Aí, projeto, eu tenho um relatório, alguém já publicou um relatório de mestrado, de doutorado, que tem um documento científico publicado, e eu preciso ter uma parte significante. Ele trata isso para você, tá? Entrevistas, quando eu tenho uma entrevista publicada, ele trata isso. Eu falei que eu ia falar de estatuto depois. Bom, o que acontece? Eu sempre publiquei, sempre coloquei, classifiquei meus arquivos, quando é uma lei, dentro do estatuto. No início do ano, eu fiz uma oficina, né, promovida pela Elsevier, com o pessoal da Elsevier, e eles comentaram que era para classificar dentro de uma classificação chamada genérica. Na hora eu chamei, me chamou a atenção, eu nunca classifiquei nada com genérico. E aí eu fui verificar no software, eu vi que eu sempre classifiquei ele como estatuto. E sempre deu certo. Passado, aquilo ficou, só que enquanto eu confirmava, a aula era dinâmica, eles não faziam desse formato, eles faziam usando software ali, então eu assim, espera um pouquinho. Aí eu me cadastrei para um próximo evento, que foi até no México, e eu assisti, foi no final do mês passado. E aí eu já estava esperando. Na hora que ele falou, eu fiz a pergunta: como que você classifica a legislação? Novamente, o representante da Elsevier falou que ela não utilizava, uma mulher, ela não tinha utilizado, mas que ela classificaria como genérico. E aí eu falei: por que não classifica o estatuto? Eu falei: tudo que eu não tenho costume, eu classifico como genérico. E aí, no final, eu faço uma revisão de tudo que eu classifiquei como genérico na hora de colocar. Isso eu não gostei, tá? Mas a orientação que 2 oficinas oficiais da Elsevier me deram foi essa, que eu estou passando aqui, mas eu,
Marco Antônio, eu uso sempre, quando eu uso legislação, alguma lei, eu classifico como estatuto e não dá erro de formatação. Tá? E aí, esses metadados. Quando eu tenho um texto, um arquivo fisicamente inserido dentro do meu software, eu tenho que corrigir quando não aparece nada. Isso aqui é muito comum quando acontece em TCC, tese, dissertação. Por quê? Porque, normalmente, quando você pega de uma revista como a Elsevier, ou uma Scopus, alguma revista, tem alguma classificação, que tem um grupo editorial, eles não deixam passar os metadados. Mas quando há uma publicação de uma tese, de uma dissertação, mesmo que seja dentro da biblioteca digital de tese e dissertação, a pessoa que manda para lá é uma secretária de uma coordenação, e ela não tem esse conhecimento, ela não tem esse conhecimento bibliotecário, ela acaba não preenchendo os dados corretamente. E aí, como resolver isso? Observa que aqui, ó, eu tenho a aba de todos os documentos. Brotei que está sem título, brotei que tem alguma coisa faltando. Eu dou um clique nele, vai abrir uma outra aba com o documento para mim ali, e aí eu venho aqui e faço as correções, tá vendo? Ele tinha classificado como journal, eu mudei para tese, vi aqui qual é a tese e ano, e fiz os preenchimentos todos, pronto. Abri, depois disso, completei os metadados e resolvi o problema. O Mendeley, ele tem uma questão bem interessante. Lembra que eu falei que ele é colaborativo? Ele te permite criar grupos. Ele permitia que eu criasse grupos abertos, mas em 2019 eles mudaram isso também. E aí, eles agora só permitem grupos fechados. Como é que funcionam esses grupos? Eu posso cadastrar 5 grupos, eu posso ter até 5 grupos. Desses 5 grupos, 25 pessoas cada um, incluindo eu, até 100 pessoas. Aí você faz assim, não fecha, 5 grupos de 25 é assim. Peguei o primeiro de 25, o segundo de 25, o terceiro de 25, o quarto de 25. Eu não consigo abrir mais grupo, porque eu fechei 100. Eu fiz um grupo com 2 pessoas, um grupo com 3, um grupo com 1. Não consegui nem chegar a 25. Fiz os 5 grupos, não deu nem 25 pessoas. Acabou. Então, ele funciona com essas limitações. Eu posso trabalhar até 5 grupos, e cada grupo vai ter 25 pessoas, incluindo eu que sou autor. Então, eu criei o grupo, eu adiciono mais 24 pessoas. Tá? E qual é o meu limite de arquivos para trabalhar? Continua dentro dos seus 2 GB. Total. Outra ferramenta interessante do Mendeley é que eu posso instalar ele no meu navegador. E aí eu tenho a ferramenta de dentro do PopSoft, eu posso instalar um plugin. Eu, Marco Antônio, não uso. O pessoal da Elsevier orienta para fazer, eu oriento para não fazer. Por quê? Eu prefiro ir no meu navegador e procurar o repositório do meu navegador. Por exemplo, eu botei aqui, ó, plugin para o Mendeley do Chrome. Ele veio, foi o primeiro que me apareceu, eu fui lá e mandei usar, e adicionei a extensão, mandei usar. Por que eu não faço essa relação, usar o do software? Porque a plataforma de repositório do meu navegador, ela tem uma responsabilidade com o navegador. Então, quando dá algum erro, ele vai fazer essa correção. Então, por exemplo, o Google Chrome, ele usava encurtador de URL, criador de QR Code, eu gostava muito, eu achava muito interessante. Só que começou a dar problemas. Aí ele excluiu. Ele não permite mais que esse recurso seja aplicado para ele. Então, você tem que usar outro tipo de plugin para poder gerar isso direto. Ele não tem mais essa coisa. Por quê? É responsabilidade do próprio Chrome. E aí, usando o plugin. Para que me serve um plugin exatamente? Eu estou na internet, vi um texto, isso geralmente eu vou ter que estar logado e com o plugin instalado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou logado e com o plugin instalado no meu navegador. Eu não posso querer usar o computador de outra pessoa e querer fazer isso, porque ele não vai para o meu software, mesmo que tenha o plugin instalado, mas o login é de outra pessoa. Então, o que eu estou lendo lá o texto, aí, esse texto é interessante, esse texto eu preciso dele. Dou um clique no ícone, ele vai perguntar, você quer adicionar? Se tiver mais um, ele vai perguntar qual que você quer. Eu digo sim, adiciona.
Aí o que vai acontecer? Ele vai aparecer na minha plataforma e eu posso ler o texto. Qual plataforma que ele vai aparecer? Ele vai aparecer no ambiente virtual, que é aquele que eu falei lá do arquivo. E depois que eu sincronizei, ou como eu depois que eu cheguei em casa, ou que eu abri meu software e sincronizei, se ele não tivesse aberto, na hora que eu abrir e sincronizar, ele vai carregar fisicamente no meu computador aquele arquivo. Uma questão interessante, busca. Fazer uma busca no Mendeley. Eu sei um termo exato, mas eu não sei qual foi o arquivo, qual foi o artigo, o livro que publicou. Aí eu vim aqui, fiz uma busca aqui com educação à distância. Vai aparecer todos que tem esse termo, incluindo dentro do texto. Tá vendo? No texto, nos metadados, vão aparecer essas questões todas. Aí eu abro o texto, tá aqui, está selecionado exatamente, essa parte amarela foi a da busca, porque eu ainda estou no processo de busca. Uma vez achado o texto, sabe, com o texto aberto, ele vai me permitir o que eu falei com vocês. E eu estou com o texto aberto dentro do software. Eu posso, da palavra-chave, ou outro texto, lendo já direto no software, eu posso destacar, mudar a cor, como está vendo aqui, a cor que eu quiser. Eu estou usando amarelo para o artigo, laranja para a minha tese, púrpura para um outro evento que eu estou fazendo, e cinza usando para uma apostila que eu estou montando. Isso tudo você pode organizar se você tem esse processo para fazer. Se você tem essa ideia de fazer essa questão de coloração, ele te permite isso. Não é muito o meu estilo, mas cada um pode usar como quiser. Ele te permite fazer uma anotação, e eu vou mostrar como é que eu falo, eu particularmente, como é que eu uso essa anotação, como é que eu faço esse meio fichamento meu. Ele pode até copiar o texto. Marco, eu consigo copiar o texto que foi escaneado como imagem? Não. Imagem em qualquer PDF, você não vai conseguir copiar o texto se você não fizer por um processo de leitura. O PDF, quando ele é criado como PDF, aí você consegue copiar. Aí eu falei com vocês da anotação. Por exemplo, esse texto aqui está em inglês. Eu tive o trabalho de ler o texto e traduzir e marquei as partes importantes. Na hora que eu precisar novamente de usar esse texto para alguma coisa, para o que eu estou fazendo, eu vou ter que fazer essa tradução de novo, eu vou perder um tempo, às vezes o texto está em alemão, eu não tenho esse costume de ler em alemão. Aí o que eu faço? Eu uso uma anotação com a tradução já. Quando eu for ler, já venho aqui e vejo essa tradução. E ele também vai me dar o inventário de todas as anotações que eu fiz. Ou seja, meu fichamento daquele arquivo feito. Como utilizar o software? Primeira questão, você vai instalar o plugin. Uma vez cadastrado todos os seus arquivos, você vai instalar o plugin para o Word. É a primeira coisa que você precisa fazer depois que você botou o seu software em dia com todos os seus arquivos. Eu preciso copiar da parte precisa, senão seu software não souber, ele não vai conseguir. Observe o seguinte, essa aqui é a tela antes da instalação. Eu tenho aqui, dentro da aba referências, inserir referências, inserir citação, e agora eu mandei adicionar. E aí eu mandei adicionar, já provoquei um erro para vocês saberem que isso acontece. Se o meu Word estiver aberto, se o meu Outlook estiver aberto, se o meu PowerPoint estiver aberto, qualquer elemento da Microsoft estiver aberto, do Office da Microsoft estiver aberto, ele vai questionar. Ele pede para você fechar, você fecha isso, e manda instalar, ele instala naturalmente. Você tem que fechar o Outlook, faz parte do Office da Microsoft. Depois de instalado, duas coisas acontecem. Macros foram desabilitados. Habilitar conteúdo. Se eu não habilitar essa barrinha laranja aqui, o Office 2016 não acontece isso. O 2016 ele já gerencia essa questão bem. O do 2013, eu acho que o 365, não lembro. Mas o 2013, ele questiona bem isso aqui. Tá?
como tem bastante 2013 ainda em uso, né? E aí, depois que você habilita, você tem que mandar abrir o software. Lembra que lá no início eu falei que uma setinha amarela, essa parte tem que estar marcada. Se aquela parte não tiver marcada, quando eu mandar abrir o software aqui, abrir o Mendeley, para que ele faça a comunicação com o Word, eu vou ter que ir no Mendeley e eu mesmo colocar o meu e-mail, colocar a minha senha manualmente, e isso vai acontecer toda vez que eu fechar e abrir o Word. Quando eu deixo aquela tiquezinha marcada é para isso, tá ok? E aí usar é a coisa mais simples do mundo, eu vou fazer isso na prática, apesar de estar aqui no tutorial, vou explicar. Estou digitando o texto. Opa. Estou digitando o texto. Parei aqui onde eu quero que apareça a minha citação. Eu venho aqui, clico em inserir citação, e aí eu digito aqui os autores que eu quero. Como assim os autores? Eu sei que é o livro do Abardão, livro da Mérian, da Braga. Eu venho aqui, digito, e ele vai confirmar para mim. Ele vai abrir aqui para mim, ó, quais são os arquivos que ele tem com aquele nome, e eu seleciono. Acabou. Uma vez ele colocado aqui, eu coloquei já minha citação direto, fiz minha citação indireta e coloquei aqui o autor dela. Ah, eu quero mudar, eu quero acrescentar, quero aumentar. Eu marco aquela parte que está a citação, como está aqui em cinza. Não vai ter mais inserir, vai ser editar citação. Como assim? Mudou o botão? Muda automaticamente, porque ele já entende que você quer fazer uma edição. Tá ok? A gente vai fazer isso na prática para vocês verem, mas eu estou explicando aqui. O grande problema, isso aqui às vezes é um pulo do gato que o pessoal perde, então eu vou até falar mais devagar aqui. A gente vai fazer aquela citação famosa, a gente quer dar aquela ênfase, por exemplo, segundo Lawrence Bardan. Só que quando eu mando inserir, ele vai me botar Bardan dizer 2016. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele bote Bardan, eu quero que ele bote só 2016, a página. Então, o que eu faço? Eu vou apagar, eu boto Bardan de 2016, ele vai aparecer para mim. Eu vou apagar essa parte que está aqui, buscar para adicionar novas referências, apagar o ponto e vírgula. É a melhor maneira de fazer. E aí ele aparece aqui para você adicionar uma página e suprimir o autor. E uma vez feito isso, aparece normalmente lá o ano e a página. Eu vou dizer, essa é a melhor maneira, a maneira mais correta. Eu geralmente não faço, eu vou explicar para vocês exatamente como que eu, Marco Antônio, faço. A prática a gente vai ser mais rápido, ao invés de eu ir lá ficar digitando. Então eu digito normal, vai me aparecer esse formato aqui, autor, ano, em caixa alta, e aí eu venho aqui, para alterar o formato comum em segundo o Bardan, eu dou um clique e edito manualmente. Aí ele, quando eu faço a edição manual, ele me pergunta, quer manter o formato de edição? Sim. E depois, quantas vezes eu editar, ele não vai me perguntar mais desse caso específico. Tá? Bem simples, eu vou mostrar isso na prática. E aí o grande lance que o pessoal fala, que às vezes você vai e faz um texto de 10 páginas ou uma dissertação, um TCC de 150 páginas, e aí sai catando um a um. No meio do caminho você tira um autor, reescreve, e você precisa fazer essa análise para ver qual referência que você colocou ou não. Eu simplesmente vou colocar meu cursor aqui, vou clicar com o meu mouse aqui, e vou aqui e clicar inserir bibliografia. Ele vai fazer uma leitura, identificar cada arquivo que está lá, e ele vai colocar todas as minhas produções bibliográficas que eu citei no texto aqui, no formato que eu escolhi. Ele vai fazer isso. Eu não quero, aí eu falei que ele quebra um galho incrível. Lembra lá da BNT? Que existe, que a BNT, ela exige, ela é necessária, mas ela não é a mais famosa que existe na área de científica. Olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, eu vou mudar o padrão. Vou mudar aqui para... aí mudei aqui para Chicago. Ele pega o meu texto e muda o formato de número. Ele muda e muda o referencial também. Ele reorganiza o referencial. Essa numeração
é por apresentação no texto, né? E quando é a BNT, é por ordem alfabética. Então, ele vai reorganizar isso tudinho. LibreOffice, mesmo processo, instalar o plugin do LibreOffice, você vai aparecer, antes não tem, e depois vai aparecer aqui inserir citação. É a mesma coisa, só não vai aparecer a logomarca do Mendeley. E o uso também é o mesmo processo, tá? Você apaga. Aí o interessante aqui é o seguinte, no LibreOffice, pelo menos na minha versão do LibreOffice, eu não apago. Eu dou um clique aqui em cima, aí ele já aparece aqui, tá? Ele não aparece aqui, adicionar mais referência aqui para mim. Erros comuns. Primeiro erro, não consegue conectar. Ele só te dá essa mensagem, não consegue conectar. Marco, mas tem como eu configurar pelo menos as mensagens em português? Não. O software é todo em inglês. Não existe hoje uma versão diferente com outro idioma. Eu não sei se eles estão planejando fazer isso, mas eu não vejo essa comunicação. E aí, eu venho aqui, boto meu e-mail, boto minha senha e vou marcar aqui, ó, essa caixinha aqui. Uma vez marcado, eu dentro do computador, quando eu mandar acionar, ele não vai me dar mais essa mensagem. Outro problema, o Active X429 não está rodando no seu plugin Mendeley. Aí você abre o Mendeley está funcionando, você abre o editor de texto está funcionando. E você não entende. Eu fui para a internet, pesquisei, o pessoal disse que não tem que fazer nada. O problema é o sistema operacional da Microsoft, o Windows, ele às vezes, quando ele levanta a interface dele, quando ele carrega, quando ele inicia, ele esquece de acordar algumas das bibliotecas dele. E aí, qual é a solução? Reiniciar, tá? Não tem outra solução. Eu anotei aqui uma questão interessante. Eu tenho um alerta bem grande aqui, para lembrar aqui. Erros comuns. Pensar que o software vai escrever seu texto. Ele não vai. Você que vai escrever. Ele só vai te ajudar a fazer a sua formatação específica das referências. Nada mais disso, tá? E aí, outra questão que eu anotei aqui é que você precisa ter a conta no Elsevier. Então, às vezes, a gente não quer fazer essa conta, aquele cadastro lá para receber mensagem. Eu não recebo mensagem quando eu não quero do Mendeley, tá? Dicas interessantes. Se eu tiver com uma plataforma Office 16, ou se eu tiver com uma outra plataforma, o sistema de texto do Office 16 ou 365, eu posso chamar a pessoa para poder trabalhar com o meu texto. Mas eu não tenho Office 16, eu tenho a versão 2013. Eu posso chamar a pessoa para colaborar com o meu texto, ou seja, ser um colaborador através do OneDrive ou do Google Drive. Mas eu, Marco Antônio, eu particularmente, graças a Deus, meu orientador também gosta, a gente usa o Dropbox. E o que acontece no Dropbox? Ele me permite fazer observações. Eu estou dentro do sistema fazendo observações. Esse aqui foi um TCC que eu orientei. Tá? E aí, antes de a gente partir para a prática, eu vou dar mais uma dica que eu anotei aqui. Quem tem problema com PDF, na hora de traduzir, essas coisas assim, usa um site chamado Small PDF. Tá? É bem interessante. E quem tem problema de arquivos em imagem que foi escaneado, usa um outro site chamado Online OCR. A gente consegue converter isso e é até mais fácil até para tradução, porque aqueles textos em 2 colunas são bem complicados. Raquel, antes de eu ir para a prática, eu vou fechar aqui a apresentação. Tem alguma pergunta aí? Tem uma pergunta, sim, da Fernanda. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Merice, né? Como a Raquel apresentou no início. Estarei aqui para ler as perguntas que vocês fizerem aí para o Marco Antônio. A primeira pergunta, Marco Antônio, é de Fernanda Gomes Linhares. Ela quer saber que das opções do texto no Mendeley tem
a opção Report. Pode ser usada em texto de relatório ao invés de Bill, como foi recomendado. Então, outra questão, Hum. costumo usar Bill para projetos de lei. Devo usar esse mesmo ou seria melhor Statute? Tá, então vamos embora lá. O recorte, né? E o Bill. Deixa eu já abrir aqui. Tá? Essa daqui é a interface online dele, tá? E aqui eu consigo também pegar, abrir o texto, fazer anotações e caderno. Eu vou abrir, e aí eu só quero mostrar aqui que eu já vou fechar ela, tá? E vou abrir. Aí. Pronto, deixa eu fechar aqui. Deixa eu limpar aqui. Tá. Quando eu pego aqui, eu tenho essas questões todas aqui, ó. Bill, tem essas várias traduções aqui, o reporte, tá? Eu, Marco Antônio, particularmente, quanto à questão de leis, foi o que eu falei. As duas palestrantes da Elsevier, palestrantes oficiais que ganham para isso, que dão palestra, elas mandaram eu colocar em genérico. Eu, particularmente, não gosto, eu boto no estatuto. E nunca tive problema de formatação. Eu me lembro de ter usado já na ABNT, não me lembro de ter usado em outra coisa, tá? E a questão do reporte foi o quê, Merice? No reporte? Outra questão. Deixa eu ler de novo para você. Por favor. Das opções do texto no Membrane, tem a opção reporte. Pode ser usada em texto de relatório ao invés de Bill, como foi recomendado? Então, deixa eu explicar para vocês. Não é uma recomendação, tá? Quem recomenda são as pessoas autorizadas que ganham para dar palestra pela Elsevier. Eu não ganho, a gente está aqui porque a gente é um usuário. Eu, Marco Antônio, eu prefiro usar o Bill quando ele me entrega o formato, eu não tenho que fazer correção. Agora, se você já é usuário e conhece alguma outra recurso e você não tem que estar fazendo ajustes, eu vou te aconselhar, use o que você está acostumado. Tá? Eu, Marco Antônio, particularmente, eu prefiro usar o Bill, tá? Porque ele me dá o formato certinho quando ele me entrega lá no final. Tem mais alguma pergunta? Eu posso partir para a prática. Rafaela Cruz Ferreira. Tenho como adicionar trechos de referências marcados no Mendeley diretamente no Word, sem precisar digitá-los, no caso de citação direta? Então, o que você vai fazer? É a mesma coisa que você fizesse um PDF. Você vai dar um Ctrl+C, você vai abrir o Mendeley, dá um Ctrl+C e vai colar no Word, que é a citação direta. Não tem outra forma de fazer isso. O que ele faz é gerenciar e formatar suas referências. E foi uma das coisas que eu deixei bem claro. Ele não consegue nem dizer para você quem é o autor de uma determinada obra que você quer. Se você souber o autor, ele te diz direitinho qual é a obra certinho. Tem mais uma. Eliane Gonçalves. Eu baixei o programa Mendeley, me inscrevi sem problemas. Recebi um e-mail de confirmação e consegui entrar nele normalmente. Não apareceu nada do plugin. Então vamos embora. Era essa última? Então vamos embora lá. Tem mais um. Tem mais um do plugin, então vou ficar para responder aqui. Brenda Ramos. Marco, quando utilizei o Mendeley, na hora de gerar as referências bibliográficas, acabou dando o erro de formatação em algumas delas, principalmente nas referências de artigos mais antigos. Sabe me dizer se é normal, entre aspas, e se há algum método de corrigir estes erros? Pois muitas das vezes acabo tendo que reescrever manualmente essas referências. Nossa, eu nunca reescrevi nada, nunca precisei nem ajeitar. Então vamos para lá. Vamos para o primeiro. A questão do plugin, eu vou anotar aqui o problema, o que eu acho que é. E aí eu vou explicar aqui o plugin e logo depois eu explico o outro problema. Que eu acho que seja, porque cada caso é um caso, né? Então, vamos para lá. Primeira questão. Quem conhece o software sabe que ele não tem versão em português, tá? Um plugin. Para instalar um plugin, é a partir daqui, ó. Install Web Import, tá?
Mas eu queria instalar, como você falou, você prefere instalar diretamente no navegador. Vai no navegador e escreve plugin, o nome do plugin, Mendeley, e o seu navegador, Chrome. Foi isso que eu fiz. Plugin, Mendeley, Chrome. Só isso, sem precisar escrever de mais nada. Baixar plugin para o Mendeley no Chrome. É só as 3 palavras-chave. Plugin, Mendeley e Chrome. E aí ele vai te indicar. Ou você pode ir daqui direto, tá? Ó, você clicando aqui, ele vai fazer esse recurso. Tá? Outra questão é para instalar. Aqui vai dar um install, porque está instalado o meu, tá? No Word e no LibreOffice. Para instalar isso aqui, tá bom? Se eu quiser adicionar um arquivo, eu venho aqui em File, adiciono um arquivo manualmente. Se eu quiser adicionar a minha pasta inteira de arquivos, eu venho aqui e adicionar uma pasta. Marco, você falou que pode arrastar? Eu minimizo a tela, tá? E arrasto, minimizo aqui, eu divido a tela entre a minha pasta, meu gerenciador de arquivos e meu software. Simplesmente eu vou puxar e arrastar mesmo aqui para essa área aqui, ó, onde vocês estão vendo o mouse correr aqui, tá? O problema é que perguntou que dá erro de formatação. Vamos embora lá. Peguei aqui esse aqui. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Tá vendo? Eu peguei lei, tá aqui, tá preenchido do jeito que eu precisava, não me dá erro, nunca usei. Tem um capítulo de livro aqui. O que que acontece? Tá vendo aqui, ó, esse capítulo de livro aqui que eu preenchi. Observe o seguinte, ó, eu não tenho abstract, eu não tenho tag, eu não tenho palavra-chave do autor, eu não botei qual é o capítulo. Esse daqui é um possível erro que ele vai me dar, porque eu não fiz o preenchimento correto. Então, vai me dar... O primeiro erro é aqui, ó. Se ele é um capítulo de livro, ele não pode estar marcado como caso, como filme, como entrevista. Ele é capítulo de livro, ele tem que estar marcado como capítulo de livro. Esse é um primeiro erro. A partir daqui, eu tenho que ter todas as informações preenchidas. Eu não tenho abstract, que é um capítulo de livro, deixa em branco. Eu não tenho tags, deixa em branco. Eu não tenho palavra-chave de autor, deixa em branco. Mas capítulo de livro é um erro. Eu não coloquei. Se ele é um capítulo de livro, eu tenho que dizer que capítulo é esse. Tá bom? Qual é a editora, se ele é disponível na internet, se ele tem DOI, se ele tem... Mas nem todo capítulo tem DOI. Não, porque hoje em dia nós temos livros de artigos, né? Aí cada capítulo vai ter um DOI. E aí a gente pode colocar aqui, quanto mais eu preencher esse campo, essas tags, corretamente, menos problemas eu vou ter. O primeiro problema que eu imagino que você está tendo é aqui, tá? Tipo de arquivo. Qual é o tipo de arquivo que está aqui? Se ele não está preenchido correto, ele vai me dar problema. Quando são artigos da Elsevier, não são artigos específicos da Scorpio ou de alguma outra editora dentro do guarda-chuva Elsevier, ele preenche isso tudo aqui para a gente certinho. Quando eu tenho o DOI e o DOI está certo, ele preenche certinho. E quando eu não tenho nada disso, eu abro o arquivo, venho aqui, tá? E vou preenchendo aqui manualmente. Copio e colo, copio e colo. Eu posso copiar o que está aqui? Sim. É aquele caso, tá vendo? Eu já marquei para que eu copiar. É aquele caso específico que eu falei com vocês. Não dá para usar para ele fazer essa transferência para lá. Eu vou mostrar isso no Word. Mas dá para eu copiar aqui e colar lá como leitor de PDF. E aqui eu posso, como eu falei com vocês, aqui ó, já tem aqui, ó. Tá vendo? Ó, traduzido. Eu tenho uma parte traduzida aqui. Tem uma anotação. Aliás, esse aqui eu nem traduzi. Não fiz esse. Ah, tem sim. Tá aqui as traduções. É um artigo em inglês, e aí eu tinha algumas partes interessantes, e eu fui fazendo a tradução deles, tá? Fui trazendo para cá. Fica mais fácil para eu ler, eu acho, mas cada um é cada um. Tá? Porque ele está todo em inglês, aí eu vou ficar lendo, aí depois eu vou ler de novo. Teve um caso de um livro que eu precisei ler que estava em alemão,
E aí eu não sei alemão, eu preciso pedir ajuda, pelo amor de Deus, fiz essa tradução, ver se eu não errei nada, tá? Então, eu consigo mexer aqui, como eu consigo mexer na cor, como eu consigo copiar, como eu consigo excluir essa anotação. Esse é um padrão assim que eu chamo de fichamento. Tá? E ele tem um caderno que eu nunca usei, não sei usar, que é a versão 2019. Também ninguém nunca ensinou. Nenhuma oficina do Elsevier ensinou. Uma que eu perguntei sobre essa questão do caderno, a menina falou assim, é uma novidade, a gente ainda está aprendendo. Isso foi até no início do ano. Então, realmente eu não sei te explicar. Eu sei que exige o caderno aqui, que é uma anotação diferente aqui das notas. Tá? Eu perguntei, mas eles não me souberam dizer. Eu também não me entendi. Como eu não tinha muito interesse em muita coisa. Tá? Aí, do plugin, eu não vou mostrar porque a aba que está compartilhada é outra. Desculpa. Eu ia mostrar aqui que do plugin, quando eu cliquei o plugin, ele abriu para mim já o meu navegador padrão, que é o navegador da Microsoft, e já para importar o plugin do Mendeley, tá ok? Mais alguma aí para que eu precise estar com o software aberto? Que aí eu vou para o outro. Tem mais um. Não entendi, da Eliane Gonçalves. Não entendi como vou armazenar esses arquivos. Eu pesquisei um artigo, mas não aparece PDF. Tá, vamos embora lá. Deixa eu fechar aqui. A minha biblioteca já está aqui. Eu preciso adicionar um arquivo. Eu posso vir aqui, adicionar. Aí ele não vai mostrar, vai mostrar aqui a janela. Aí eu venho, tá mostrando a janela aí para vocês, né? Eu vou adicionar aqui, ver se mostra aqui, então. Tá aqui. Vou pegar esse arquivo aqui. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? Ele não estava na minha biblioteca. Adicionei. Pronto, ele está na minha biblioteca agora. É esse aqui. Ó, ele já entra em ordem. Pronto, ele está na minha biblioteca. Marco, ele já preencheu para mim. Eu só vou conferir isso aqui. O título está certo? Tá. O autor está certo? Tá. Tá vendo? Ele vem aqui e preenche legalzinho para você, com todas as informações certinhas. E é assim que eu adiciono. Marco, eu não tenho um arquivo físico para fazer isso que você fez. Eu vou vir aqui, adicionar uma entrada manual. Eu vou dizer que é um livro. E vou dar o título para o livro. Eu não tenho nenhum livro aqui na minha mão para preencher, mas aí você bota o título aqui do livro. Vou dizer o autor, o ano, o número de páginas e vou informar cidade, edição, editora. Se tiver DOS, se tiver SBN, vou preenchendo isso tudinho aqui e mando salvar. Pronto, ele vai aparecer. Deixa eu ver se eu acho algum caso aqui. Esse caso aqui é do Tarose. Esse daqui é um livro que eu li. Eu vim aqui, preenchi aqui o ano, página, fiz esse processo manualmente. Não, é o outro. É que estava do lado, eu cliquei. Aí ele aparece aqui, eu preenchi manualmente. Eu não tinha um arquivo físico dentro do computador. Eu tinha o livro na minha mão. Eu vim aqui adicionar arquivo, entrada manual. Tá vendo? Quando eu não tenho um arquivo para poder jogar ele aqui para dentro. Quando eu não tenho como arrastar. Mais alguma aí, Melis? Tem. Também de Eliane Gonçalves. Em Tools, eu marco o quê? Depende do que você vai fazer. Eu vou abrir aqui Tools. Eu posso instalar o plugin para o meu navegador. Ele vai instalar para o seu navegador padrão, tá? No meu caso aqui, o próprio da Microsoft. Eu vou instalar o plugin para o Word ou instalar o plugin para o LibreOffice. E posso também checar por duplicados. Vamos ver se eu tenho duplicados? Olha, ele achou. Ah, você tem arquivos em duplicatas aí. Tenho arquivos em duplicatas aqui. E qual que você apaga? Isso, esse é um problema. Eu me lembrei, por isso que eu não apaguei. Qual que você apaga?
Se eu apagar um desses arquivos em duplicata e eu tiver uma anotação dentro dele, eu vou apagar essa anotação. Ele consegue aqui, ó, eu consigo mixar todos eles, tá vendo? Eu consigo unir todos eles. Ou seja, um para o outro. Mas eu vou perder sempre uma parte. Tá vendo aqui? Ele está pedindo. Confirma você unir os arquivos. Ele sempre pergunta se confirma que eu posso unir. Mas o que vai acontecer? Eu vou perder um arquivo. Na verdade, é isso que o software faz. E o que tem menos informação, geralmente, ele perde. Então, quem tem menos anotação, perde. Pronto, Iris? Por enquanto, Então tá, eu vou partir agora aqui. Então, aí vocês estão vendo. Como eu faço? Primeiro, olha só, eu deixei esse aqui, tá? Observe que eu não posso, quando eu vier aqui em referências, tá vendo? Ó, não tem, eu não consigo abrir. Eu clico e não consigo abrir. Eu preciso habilitar. Lembra lá que eu falei? Habilita. Quando eu habilito, ele já apareceu aqui para mim. E aí, vou inserir, vou digitar um texto. Para um texto tal, segundo fulano, tal. Parei. Nesse ponto aqui, eu estou dizendo que isso aqui foi dito por alguém. Eu venho aqui, inserir citação. Ele vai aparecer para mim essa janelinha. Não está aparecendo a janelinha para vocês aí, né? Porque é a janelinha do Mendeley. Ah, que barato. Não. Eita, ele está compartilhando só a tela do Word. Pronto, vamos fazer um processo um tanto quanto estranho. Vocês estão vendo a minha tela e deve estar aparecendo uma outra tela aí de sinergia, tá vendo? Aí eu venho aqui, clico e vai aparecer essa janelinha aqui. Vocês estão conseguindo ver essa janelinha? Olhando na tela de sinergia? Sim. Então, aí eu vou jogar aqui Vardan. Aí eu vim aqui, análise de conteúdo de Vardan. Tá vendo aí? E aí, eu dou OK. Ele vai entregar para mim lá, tá vendo? E aí eu continuo digitando meu texto e jogo outro autor. Aí vou botar aqui Pedro Diamond. Isso tudo porque já está na minha biblioteca, tá? E aí, lembra que eu falei com vocês? Eu posso editar isso aqui, ó. Quando eu chegar aqui, ele automaticamente vai abrir aqui para edição, tá? E aí, eu vou apagando. Quando eu apagar, tá vendo? Ele vai abrir aqui, ó, página 10, e eu mando suprimir o autor. Ele só vai aparecer o ano, e aí eu tenho que saber que eu tenho que botar Collin e Carstensen. Aí, tá vendo? Aí eu tenho que vir aqui e colocar segundo Collin e Carstensen, e aí vou. Por isso que eu falei, eu não costumo usar isso daqui. Normalmente, o que eu faço? Eu venho aqui, inserir citação e boto aqui, digamos que... vou botar aqui. Aí, o que eu faço? Eu venho em Ecodo, tá vendo? Ó, eu clico dentro do texto. Eu vou desligar essa tela aqui agora, por enquanto, que aqui já dá para mostrar. Eu venho aqui, boto isso daqui, vem com colchete para cá, e venho aqui. Ele vai me perguntar, mantém a edição manual? Sim. E altero. Manualmente. Eu acho mais simples, assim, mas dá para fazer daquele padrão lá que é o correto. Tá? E aqui eu posso botar página 10, tal, e vai funcionar. E aí o que vai acontecer? Eu venho aqui e mando, tá aqui nas minhas referências, e mando inserir as referências. O que aconteceu? Está dentro da norma ABNT, dentro da
A Associação Brasileira aqui que ele está escolhido foi o padrão. E ele vai me colocar todos. Marco, então se eu colocar mais um aqui agora, se eu colocar mais uma citação, vamos botar aqui Girafa, Maria Lúcia Girafa. O que aconteceu? Aqui, Martins e Girafa, ela já aparece aqui automaticamente. Aí eu vou apagar esse daqui. Quando eu apago, tá vendo? Ele está aqui no Ecodo. Quando eu apago aqui, ele não apaga aqui. Eu tenho que vir aqui e mandar ele atualizar. Aí ele apaga, tá? Quando eu apago em cima, eu tenho que mandar ele atualizar aqui, tá ok? E aí, o que aconteceu? Meu texto está lá, está escrito legal, bonito. Eu preciso mudar para um padrão da I3E, que é aquele padrão numerado. Ele numera aqui. O meu primeiro autor aqui, ele vai vir para cá como meu primeiro autor. O meu segundo que está aqui, ele vai vir para cá como meu segundo, certinho. E o terceiro aqui, que é a girafa. Tá vendo? Ele vai trazer no formato daquilo lá. Como assim, Marco? Vou voltar para o formato ABNT. Cadê o formato ABNT? Está aqui. O meu texto está aqui. Bardan, Colim e Martins Girafa. Aqui está Bardan, Colim. Tá. Vou tirar Bardan daqui para poder não gerar confusão. Vou jogar ela para a segunda, para a terceira, é o último. Está vendo aqui? Na BNT, não me interessa a ordem que aparece no texto. As referências são em formato alfabético. Quando eu mudo para o I3E, no I3E, o formato do I3E importa a ordem que aparece no texto. Bardan, que é esse 3 aqui, ela veio aqui para baixo. Ele formata tudo. Ah, então, não, mas para, eu não preciso, eu preciso mandar agora para Chicago. Vem aqui, mudo. Ele vai mudar para o formato de Chicago. O que vai dar erro aqui? Vai dar erro se as minhas tags lá não foram preenchidas corretamente. Aí, se eu não preenchi, se eu não usei o formato correto, eu tenho que atualizar aqui dentro do padrão deles. Ok? E aí, mais alguma, Mirice? Tem mais uma pergunta aqui do Luiz Felipe. Para fazer citação de mais de um autor, poderia mostrar? Posso, aqui no texto. Vou escrever aqui, vou dar um tempo nessa tela aqui por enquanto, vou escrever aqui um texto legal. Alguns autores definem a possibilidade. E aí, a gente tem esse costume, quando fala alguns autores, vem aqui e coloca os autores, certo? O que eu vou fazer aqui? Ó? Alguns autores. Que autores são esses? Cientificamente, alguns autores não existem. Citação. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês. Aí eu boto lá. Barbacena. Segundo autor, vai colocar todos aqui. Tá em caixa baixa porque está no formato Chicago, tá? Aqui, ó. Citação Chicago. Se eu mudar aqui para brasileiro, ele já vai me botar os autores. E aí, o que acontece? Ó, primeira obra, segunda obra, terceira obra, quarta obra. Tá? É assim que funciona. Eu não sei se a pergunta que você fez foi especificamente sobre ter mais de uma obra ou se foi quando você tem 3 ou 4 autores na mesma obra. Quando você tem 3 ou 4 autores na mesma obra, é lá no software que você vai definir isso. E aí, quando eu defini aqui, por exemplo, essa obra aqui tinha um autor. Essa obra aqui tinha 2 autores. Essa aqui tem uma, essa aqui tem um. Lá no software eu defino quantos autores tem. Lá naquele campo preenchendo autores, aí eu vou colocar todos os autores e ele vai trazer para mim. Por exemplo, aqui da girafa tinha 2. Ele disse mais de uma obra. Então, mais de uma obra é desse jeito aqui. Você vai colocando sempre
quantos você tiver. Alguns autores, se eu, digamos que eu tenha 20 textos, eu vou colocar 20 textos aqui, tá? Não tem problema de limite. E eles vão aparecer automaticamente nas suas referências. Cada vez que eu adicionar aqui, ele aparece automaticamente. Isso gera um problema. Quando você está com uma tese, quando você está com uma dissertação, você está com 50 páginas, 100 páginas, e começa a gerar um problema. Por quê? Seu computador não tem um bom processamento. Ele vai começar a dar uns loops, assim, parece que a tela pisca de repente. Tá? Mas nunca me atrapalhou. E olha que o meu computador aqui é um Lentium muito Lentium. E a gente está conseguindo trabalhar com ele, mas está na hora de comprar um novo. Mais algum, Meris? Por enquanto, encerrou. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que é isso daí. Eu vou abrir aqui o... Vou parar de compartilhar a tela e vou ver se eu acho aqui o Small PDF. Já achei. E já vou até compartilhar para mostrar para vocês como é que é o Small PDF. Esse aqui é o site, ó. Eu vou copiar aqui e já vou colocar aqui no... Coloquei no já usei. Maravilhoso. Então, você consegue aqui usar todas as ferramentas que você precisa aqui, ó. Comprimir PDF, converter PDF, dividir PDF, juntar PDF, editar PDF, transformar PDF para o Word para PDF, unificar PDF, PPT, PDF para PPT, PPT para PDF, proteger PDF, desproteger PDF, transformar PDF, JPEG em PDF. Esse JPEG em PDF dá problema, tá? E aí você consegue fazer qualquer coisa. Eu botei o link lá. Então, quando você tem um texto em 2 colunas, em um outro idioma que você vai ter dificuldade para ler, vem aqui, converte ele para o Word, passa ele, aí vai lá, confere para ver se está tudo certinho, e depois você tenta converter no processo que a gente conhece bem. A aba é... Qual que eu falei? O leitor de OCR. Esse eu usei muito. Oi. Esse Small PDF, ele é mais eficaz que o I Love PDF? Eu gosto mais do Small PDF, mas eu não usei muito pouco o I Love PDF. Eu me simpatizei com o Small PDF pela série de ferramentas gratuitas que ele tem, e não me pede nada. E eu nem login faço. Sim. Tá? E aí tem Entendi. Online OCR. É esse aqui. Deixa eu ver se... É esse aqui mesmo. Vou botar lá no... Botei lá também. Esse daqui, por exemplo, eu tenho um arquivo que não é exatamente um PDF. Ele foi digitalizado e ele virou uma imagem e aí salvaram ele em PDF, que podia ser em JPEG, em BMP, em qualquer formato de imagem. E aí, na hora que eu faço a leitura do PDF, ele não consegue ler, ele me devolve um arquivo em branco. Aí eu venho nesse... O Small PDF faz isso também, mas sempre dá um probleminha. Então, eu prefiro esse aqui, que eu escolho o idioma do arquivo, o idioma que está lá, está em francês, está em alemão, está em húngaro. Eu escolho o idioma do arquivo, subo com o meu arquivo e ele converte e me entrega, tá? Simples assim. Eu usei muito isso aqui na disciplina do Nilson, que ele dava muitos livros, umas fotos de livro. E aí, para ler, era um parto. O problema que tem aqui na hora de você fazer a conversão. A pessoa te manda aquelas fotos inclinadas. Aí dá ruim. Não tem jeito. Tá ok? Mais alguma pergunta? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida?
Alguém quer abrir a sua câmera para fazer alguma pergunta? Se quiser, fiquem à vontade. Enquanto ninguém se pronuncia, é só reiterar aí a lista de presença, prestar bastante atenção no nome, no e-mail, porque são esses dados que vão gerar o seu certificado. Se colocar errado, pode ir errado para você, ou você não conseguir receber por causa de e-mail errado, por exemplo. Precisamos de gente da matemática, pessoal, do nosso núcleo, da biologia. Estamos com carência, de novo, vocês que fazem parte do PGCN, entrem em contato conosco, vamos participar do nosso núcleo, vamos propagar um pouco mais de conhecimento. É importante para nós, porque só temos eu da Química, eu sou a única da Química, a Merícia Perpétua e o Davidson da Física e o Marco da área de ensino. Então, assim, a gente está tendo alguma carência na parte de Biologia, né? E na parte de matemática também. Então, se vocês do PGCN tiverem interesse em ingressar no nosso núcleo, procurem um de nós, ok? Eu vi algumas informações aqui, umas agradecendo, Raquel e Merícia, legal. E alguém perguntou sobre eventos. Então, foi o que eu falei no início. Nossos próximos eventos vai ser praticamente, por enquanto, a gente está com pouca gente, a gente vai fazer um por mês, e vai ser voltado para a agenda de 2030, desenvolvimentos, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, já temos para o dia 25 de agosto. Com foco da agência da ONU, né, da Agenda da ONU de 2030, no qual a gente vai abordar o 7º objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, que é falando sobre as energias renováveis. A gente vai falar um pouquinho da fusão nuclear, né, como que acontece, que acontece no Sol, né? Hoje a gente pode ver que a China está produzindo um sol artificial através da fusão nuclear. Então, esses vão ser alguns temas que a gente vai debater no próximo evento, que vai ser sobre energias renováveis, com o professor doutor em física, o Marcelo Stel. E vocês vão gostar, então se inscrevam também. Já vou aproveitar e puxar a sardinha aqui para o meu lado, aqui, que eu sou de ensino, e fico com esse povo de ciências da minha cabeça quase maluco. Nós estamos preparando já um mês inteiro de eventos online para o início mas deve ser uma das primeiras atividades, onde a gente vai fazer oficina com outros recursos, né? E aí sim vai ser voltado para a área de ensino, que é a minha área de pesquisa, formação de professores. Thalia, já respondeu, né? Que nós somos do estado do Rio de Janeiro, né? Perguntou em qual estado nós somos. E somos de uma cidade do interior do Rio de Janeiro. E é muito gratificante para nós vermos que a gente conseguiu atingir diversas regiões do nosso país, não só a região sudeste, mas a região norte, noroeste, centro-oeste. Então, isso é muito gratificante, nos deixou muito feliz em saber que temos abrangendo várias regiões. Marco, Ingrid Siqueira falou para você se preparar para receber mensagens com dúvidas sobre o Mendeley. Sem problema. Então, ótima explanação, obrigada. Nós que agradecemos a presença de vocês, gente. Gente, a gente agradece, muito feliz. A gente já ficou feliz que é o nosso primeiro evento da equipe, né? Aí eu fui logo o primeiro. Pois é. E conseguimos 160 inscrições, não apareceram 160 pessoas, mas estamos felizes. Muito feliz com quem veio, quem tem interessado. E com certeza... Olha aqui, ó, o pessoal nas mensagens falando que é do Rio Grande do Sul, e tá aqui a Mariene, a Isamara, falou que o Marco pode compartilhar e-mail novamente. A Thalia do Maranhão. Gente, que lindo! Muito lindo, né? Amei! Pois é. Bagé, Rio Grande do Sul. E tem um e-mail do Sinergia também, do grupo também, além das redes sociais. Pois é. Eliane Gonçalves. Então, você é do CEDEST de Itaocara, né? Itaocara, nós somos aqui de Campos, mas a gente abrange diversas regiões do CEDEST, Itaocara, São Francisco. Não sei o que
você faz no CEDERJ, se é química, se é biologia, mas eu acredito que abrange Itaocaro também. A de química é a coordenação em Friburgo e é por aqui. E não ENF. Até Friburgo, Pirá, Cardoso Moreira. Marco, ó, o pessoal falando ótimo evento, muito obrigada. Que bom. Gostaram da oficina, que bom que vocês gostaram, pessoal. Vamos participar do nosso próximo evento. Eu vou mandar um e-mail, essa é a minha parte, incomodar vocês lá no spam. Fiquei feliz de ver muitas pessoas do CEDERJ aí. Eu sou uma sobrevivente do CEDERJ, gente. Hoje eu estou no doutorado, vocês conseguem. Isso aí, gente. Isso é muito bom. Por exemplo, eu vi o Oswaldo ali, que eu estou acompanhando ali com idade, e a gente vê que não é questão nem de onde vem, como a Merici falou, né, nem de idade, viu? Eu fui fazer graduação já mais velho e estou fazendo doutorado agora com 50 anos. 51. Pois é, nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente estudar, pessoal. Isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Colega sendo Olha, a Lígia Silva, excelente, assistindo direto da Flórida. Que chique. Gente, tá muito lindo isso, hein? Pois é. Teve alguém que disse que foi colega seu no técnico de química. Importante. Pessoal conhecido, pessoal que não conhecemos, mas estamos conhecendo agora virtualmente, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Gostamos muito da presença de vocês. Gente, eu vou pedir para quem está aí disponível para poder fazer, eu botei no máximo aqui, quem quiser ligar a câmera para a gente fazer aquela foto de encerramento, a famosa fotinha de encerramento. Quem puder abrir a janela, o pessoal do Sinergia com certeza pode, né? Já cobrando. Com livre, espontânea pressão. Aqui comigo é tudo assim, gente. Eu nem faço pressão com o pessoal. Eles já fizeram avatar, já estão fazendo avatar 3D. Amandinha! Gente, a Amandinha é nosso problema sério. Gente, eu tô triste que você não tá com a gente aqui. Olha o Luiz! Olha que legal! Tô vendo as carinhas aí. Mais alguém vai aparecer? Não. Então vamos dar aquela foto legal. Opa, obrigado, tá ali. Mais alguém? Articuladora Bio. Aí, legal. Muito bom! Muito bom. Legal. Então vou dar um print aqui na nossa tela agora. Obrigado, gente. Agradeço muito a presença de todos. E aí eu deixo agora a palavra com a Raquel, que é a nossa coordenadora, e se alguém mais de alguma coordenação quiser dar alguma mensagem. Muito obrigada, pessoal. Muito bom tê-los aqui conosco. Estamos muito felizes com a participação de vocês. Acessem o site do PPGCN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais, da UENF. E bora conhecer um pouquinho nossa linha de pesquisa. Quem sabe vocês não venham passar um tempo aqui fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc. Então, pessoal, muito obrigada a todos. A gente se encontra no nosso próximo evento, dia 27. Daqui a pouco a gente vai colocar o link da inscrição do próximo evento já vamos disponibilizar no final de semana, né, com o professor Estel. E contamos com a presença de todos vocês. Ok? Muito obrigada a todos.